Eu trago primeiro aqui Valadares Filho, com quem gostaria de conversar um pouco mais, mas ele tem um compromisso às 8 horas da manhã, compromisso de campanha, e nós respeitamos esse compromisso. Valadares Filho. Aqui você atribui, então, essa situação em que você esteve apenas a 1.744 votos do empate com Edivaldo Nogueira. Ou você entende que houve um empate? Bom dia. Bom dia, Gilmar. Bom dia a todos os ouvintes da Mix FM. É um prazer estar aqui no seu programa. Eu quero inicialmente parabenizá-lo por, a partir de 1º de janeiro, você voltar à Assembleia Legislativa. Vai ser antes. Vai ser antes, né? É porque para ser diplomata tem que renunciar, né? É verdade. Para ser diplomata tem que renunciar, tem que em dezembro. Então, eu queria parabenizá-lo pela volta, Fé em Deus. que com certeza vai representar muito bem Obrigado. todos os sergipanos na Casa Legislativa do nosso estado. Olha, Gilmar, sem dúvida houve um empate técnico, 38% a 38%. Aqueles que diziam durante toda a campanha que ganhariam no primeiro turno, viram nas urnas a força da mudança, da renovação, da nossa candidatura, das nossas propostas, daquilo que apresentamos durante toda a campanha eleitoral. Nós sabemos que o povo de Aracaju é um povo muito sábio, é um povo que reconhece aquilo que ele verifica como melhor para o futuro da cidade. E eu quero nesse momento agradecer do fundo do coração a todos os aracajuanos, principalmente aos 38% dos votos que tive no primeiro turno. Quando eu agradeço a todos porque eu fui tratado com muito respeito por todos, aqueles que no primeiro turno não votaram, e com muita alegria, com muito apreço e com muito entusiasmo no futuro com aqueles que confiaram naquilo que apresentamos à nossa sociedade. Agora é um novo momento, é um momento que demonstra que as mudanças estão ainda mais fortalecidas. Então, Gilmar, eu termino o primeiro turno muito feliz. Termino o primeiro turno com muita alegria no coração e com muito otimismo na vitória agora no segundo turno. O PSB, você vai buscar o apoio de João Alves? Olhe, eu não tenho nenhuma conversa marcada com o prefeito João Alves. Não haverá nenhuma procura. Todos sabem das divergências grandes que temos com a atual administração. Agora, aquelas pessoas, os aracajuanos, que optaram pelo prefeito no primeiro turno, aqueles partidos, lideranças políticas, que estiveram no primeiro turno ao lado do prefeito João Alves e quiserem se somar à nossa proposta de renovação, aquilo que apresentamos no primeiro turno, a tudo aquilo que acreditamos que é o melhor para o futuro da cidade, logicamente que serão bem-vindos. Logicamente que serão bem-vindos. Mas sobre a eleição você não vai conversar com o prefeito João Alves? Não vou conversar com o prefeito João Alves. De jeito nenhum? Não vou conversar. Ou seja, você vai buscar o apoio daqueles que votaram em João Alves, mas não o Daqueles que apoio votaram dele. em João Alves teve 10% dos votos. 10% dos aracajuanos optaram pelo prefeito no primeiro turno. E Certo. logicamente que esses aracajuanos, nós estamos buscando convencê-lo que agora somos a melhor proposta. E tenho muita convicção que vamos convencer com muita humildade e com muito trabalho e mostrando aquilo que está no nosso programa de governo. Inclusive partidos e lideranças políticas que optaram no primeiro turno pelo prefeito. Quem é mais oposição a João Alves, o prefeito? Edivaldo ou você? Olha, todos sabem Diga. das minhas divergências com a atual gestão. Aham. Aqui eu não vou competir quem é mais, quem é menos. As minhas divergências são públicas com o atual governo e fiz isso durante os 4 anos. São 7 horas mais 12 minutos. Estou conversando com Valadares Filho, candidato a prefeito no segundo turno da eleição para a Prefeitura de Aracaju, na disputa com Edivaldo Nogueira. O PSDB, já está definido o apoio do PSDB? Não está definido. Eu tive conversa com algumas pessoas filiadas ao PSDB, algumas lideranças políticas. Estamos avançando nas conversações com pessoas que não estiveram conosco no primeiro turno, e ontem foi um dia intenso, um dia de muita conversa, um dia de muita troca de ideias, sempre colocando a nossa proposta como prioridade. Olha, a proposta que nós apresentamos é essa, o nosso programa é esse, o futuro de Aracaju está em jogo, e é assim que eu penso. Aqueles que quiserem estar junto conosco serão muito bem-vindos. E conversamos ontem com alguns integrantes, sim, do PSDB.
Qual foi a reação deles? Reação muito positiva. Fiquei muito satisfeito com a conversa e teremos outras durante a semana. Eu conversei hoje, Valadares Filho, com Cláudio Silveira, aqui no programa, e ele me disse que já houve contato de Edivaldo Nogueira, mas não houve contato seu ainda. E que o PPS pode definir uma posição ainda hoje. Você não tem interesse no apoio do PPS? Eu não consegui falar com o Clóvis ontem, eu tentei falar com o Clóvis. Então o telefone dele só gosta de Edivaldo, não gosta de você. Eu não consegui falar com o Clóvis ontem, mas inclusive agradecer o seu programa e o seu recado agora. Eu quero mandar um abraço pro meu amigo Clóvis e dizer, amigo, não consegui falar com você ontem, mas assim que acabar o programa eu vou tentar novamente. Tentei por 2 vezes ontem à tarde, mas vou tentar novamente e quero ter uma conversa assim. O PPS é importante, é um partido histórico no Brasil, sendo dúvida será muito bem-vindo. Valadares Filho. NE Notícias publica desde as primeiras horas da manhã de hoje um editorial que foi escrito por mim. Então eu vou ler para que você possa, inclusive aqui no ar e na minha presença, se for o caso, entender assim, dar algum cacete em Gilmar Carvalho, fique à vontade que eu não vou brigar com você não. Aqui, leio. Não há nenhum fenômeno na performance de votos brancos, nulos e abstenções. Houve apenas, nas urnas, manifestação de maturidade do eleitor em todo o país. Enquanto se fala que a solução é a enfadonha, surrada, reforma política, nenhuma palavra se escreve, nenhuma voz se levanta para dizer que o que falta mesmo é reforma de caráter. De nada adianta fazer a reforma política se não houver mudança nos hábitos, na maneira de fazer política nesse país. Os políticos, com raríssimas exceções, não pensam no país, nos estados, nos municípios. Por isso, a quebradeira quase que geral. Atrasos de pagamento de salários de servidores virando coisa normal. Enquanto o tempo passa, a esperança se vai e os políticos não parecem que precisam pensar, falar e agir, focados em corretas políticas públicas. Falemos sobre a eleição em Aracaju. Até agora, os 2 candidatos que disputarão o segundo turno não disseram o óbvio. Quem vencer vai pegar uma prefeitura quebrada. De onde pensam em tirar dinheiro para o cumprimento das promessas de campanha? A desesperança é tanta que ambos ficaram longe da soma dos votos, nulos, brancos e abstenções. Também em Aracaju, o desprezo pelos políticos é tão grande que o voto, embora legalmente obrigatório, está se tornando facultativo. Sem ofender nenhum dos 2 candidatos, pessoas de bem, Edivaldo e Valadares Filho, tem até o próximo dia 30 para convencer a maioria do eleitorado que ainda é possível acreditar que Aracaju passará a ter prefeito. Esse editorial está aqui no NE Notícias, responsabilidade minha. Fique à vontade, então, para a sua avaliação. Olha, Gilmar, eu li seu editorial hoje cedo. Você está coberto de razão, na grande maioria dele, em relação à descrença da classe política, à falta de sinceridade nas eleições. Muitas vezes as propostas que são colocadas são meramente para vencer a eleição e depois se perdem no vento. Vem um governo e vem as desculpas necessárias para que possa se justificar o que não foi feito durante os 4 anos. Enfim, você está coberto de razão em relação, vamos dizer, à falta de confiança do povo com a classe política. Mas muito isso se deve à falta da verdade durante a campanha eleitoral. Você tocou num ponto importante em relação à situação da prefeitura de Aracaju. É verdade. A situação econômica e financeira da prefeitura é complicada. Mas outras cidades conseguiram resolver as suas finanças num médio período de tempo. Com gestão, com eficiência, com grande equipe, com o prefeito cobrando diariamente que se consertasse e se colocasse ordem na casa.
Isso foi feito. Vou dar um exemplo para Salvador. Todos sabem como a Semineto pegou a prefeitura de Salvador de João Henrique. Uma prefeitura totalmente desorganizada, desestruturada. Que nem a família de João Henrique se entendia. Exatamente. Foi uma prefeitura totalmente desorganizada. Com 8 meses, 10 meses, a prefeitura já tinha uma outra cara. Já tinha uma outra reorganização administrativa e financeira. Isso por quê? Porque houve do prefeito, já na transição, no mês de novembro, a eficiência de formar uma grande equipe, tomar as medidas necessárias já no início do governo, para que até o final do ano já tivesse uma nova realidade, inclusive já com obras através de recursos próprios. Então é isso que nós vamos fazer. Já na transição, tomar todas as precauções através da nossa nova equipe econômica para tomar as medidas necessárias a partir de 1º de janeiro. Mas, repito, o seu editorial, ele em 99% está coberto de razão e houve no primeiro turno muito isso. O programa de televisão baseado meramente no marketing e o programa de televisão que mostrava a realidade. O nosso programa de televisão foi gravado nos bairros de Aracaju, mostrando a dificuldade do nosso povo, conversando com as pessoas. O que as pessoas querem, Gilmar, é um prefeito próximo do povo, próximo delas. Aracaju vive, nos últimos 10 anos, um vácuo de uma liderança administrativa que esteja no meio do nosso povo. Isso é importante. Isso é muito importante. Porque nem tudo você consegue resolver ao mesmo tempo. Mas se você tem uma prefeitura presente, um prefeito que vai lá no Santa Maria, no Lamarão, no Soledade, no 17 de março, na zona de expansão, no Augusto Franco, e busca conversar com o povo e mostrar, olha, isso aqui nós vamos conseguir resolver agora. Isso aqui nós vamos esperar um pouco mais. Quando eu digo, como eu disse no primeiro turno, isso é uma grande marca da nossa campanha, que nós vamos transformar o nosso principal gabinete da Prefeitura dos Bairros de Aracaju, é justamente isso. Eu sei que você pensa assim também. De ter um prefeito que dialogue. Um prefeito que olhe no olho das pessoas. Eu não gosto de gabinete. Gabinete é uma coisa que você transforma a administração numa questão muito fria. E você não tem o sentimento da cidade. Prefeito de gabinete é um administrador prefeito de papel. Prefeito de gabinete que ouve... É administrador de papel. Exatamente, Gilmar. Que ouve os problemas por um assessor, que ouviu dizer do outro assessor. Exatamente. E você não sabe a realidade do sofrimento da unidade de saúde que está lá no Lamarão, do problema da escola do Augusto Franco, das linhas de transporte público. Porque você não conversa com as pessoas. Você não está rodando a cidade. Então, isso é o grande diferencial também da nossa bandeira. E acho que se você tem um governo que tem essa possibilidade, eu tenho convicção plena que as pessoas elas vão voltar a ter uma crença muito grande nos políticos. É só os políticos terem consciência que o povo quer os políticos perto delas com sinceridade. Com sinceridade. Repito, nem tudo se resolve do dia para a noite. Mas com gestão, eficiência e com presença física, liderando um governo em uma cidade, as coisas acontecem. 7h23 Valadares Filho, eu pergunto o seguinte, Marivan, você esteve lá? Estive lá. Esteve lá. Marivan, eu disse aqui, você não precisa concordar, há poucos instantes que é um caso de polícia. Com isso não estou dizendo, nem vou dizer que houve corrupção, não houve corrupção. Mas a prefeitura reconhece, desde o início da atual gestão, que o dinheiro para a realização das obras está à disposição da prefeitura desde o início da atual gestão. Ou seja, quando o atual prefeito assumiu, o dinheiro já estava lá, à disposição da prefeitura. Eu conversei várias vezes com o senhor Luciano Barreto, proprietário da construtora Celi, a empresa que ganhou em licitação a concorrência para fazer as obras. E ele me disse lá no início que o projeto que foi encontrado pelo atual gestor da prefeitura, deixado pela gestão anterior, estava totalmente errado. Isso fazia uma necessidade de correção do projeto. Por isso, a demora inicial, isso no primeiro ano, para a realização da obra. Depois, ele tentou convencer várias vezes a Imurb, inclusive através de ofício, que agilizasse a correção dos projetos. E a Imurb, segundo ele, não fez isso. E nós já estamos no final da atual gestão, no final do atual mandato. E o dinheiro continua o mesmo. Algumas ruas foram pavimentadas,
todas elas já não prestam mais nada em termos de pavimentação por causa, segundo o empresário, dos erros no projeto que a prefeitura não corrigiu até hoje. Chegando a um ponto de que as poucas coisas que foram realizadas, a construtora não recebeu, a prefeitura não pagou. E que a construtora, várias vezes, por ofício, notificou a prefeitura de Aracaju de que não tinha mais interesse em continuar com a obra, porque nem mudavam os projetos, nem pagavam pelo que a construtora pudesse fazer. Enfim, como é que você vai tratar tudo isso lá no Marivão? Olha, Gilmar, eu quase passo o programa todinho para falar só sobre o Marivão. É por isso que eu disse que vocês têm que provar que Aracaju vai passar a ter prefeito. Olha, o que nós temos que ter consciência é o seguinte. Nós temos que ter uma área de planejamento, uma área de captação de recursos, uma área que você tenha também a possibilidade de fazer a licitação correta, para que você oficialize obras importantes como essa. O grande problema é a falta de gestão. A falta de você, por exemplo, ele não disse que a administração atual estava errado o projeto no início? Exatamente. No primeiro ano? Exato. Por que o departamento de projetos da Secretaria da gestão anterior não consertou o projeto? Não fez um novo projeto? E não é só nessa obra não, viu? Ele me disse de outras obras também. E outras obras também. Sempre da gestão anterior. Seja, inclusive está no nosso programa de governo, que eu vou lhe entregar aqui no final da entrevista, uma reestruturação na Secretaria de Planejamento, através do departamento de captação de recursos e o departamento que também revise todos os projetos da prefeitura. Porque se você tem bons projetos, como é o caso do Marivão, por exemplo, que é uma obra importante, social, que vai melhorar a vida das pessoas que ali moram, isso é fundamental para que a gente tenha uma prefeitura eficiente nos bairros mais carentes, principalmente nos bairros mais abandonados. Então isso é feito com gestão, com a secretaria eficiente. E outra coisa, corrigindo o que está errado. Não empurrando com a barriga, porque o tempo passa muito rápido, Gilmar. 4 anos passa muito rápido. Se você não conserta as coisas, tem que consertar já no início, as coisas não acontecem. Não tenha dúvida. Eu pergunto também a você o seguinte. Tem consciência de que vai encontrar uma prefeitura quebrada? Tenho consciência disso. E como é que vai conseguir realizar as coisas que diz que vai fazer? Eu disse um pouco já no início da entrevista. Eu sei do imenso desafio que eu tenho pela frente. E da imensa responsabilidade que eu carrego nas minhas costas. Mas o governo renovador, com planejamento e com a eficiência que eu defendo, ele não pode ter muitas lamentações, tem que ter muito trabalho. Muito trabalho. E usar os bons exemplos. Aracaju não é uma ilha, Gilmar, que a gente não consegue resolver as coisas que outras cidades conseguem resolver. Então nós vamos colocar ordem na casa. Nós vamos qualificar o gasto público. Eu tenho dito muito isso. Gastar menos com a máquina pública e mais com as pessoas. Menos com a prefeitura e mais com a cidade. Nós vamos ter um departamento específico na Secretaria de Planejamento de qualificação do gasto público. Por exemplo, a Prefeitura de Maceió, ela fez isso. Foi o que aconteceu. O prefeito ela economizava 1,5 milhão, 2 milhões, 2,5 milhões por mês, através do custeio da prefeitura, da diminuição de cargos comissionados, o próprio custeio do funcionamento das secretarias. Sabe o que ele fazia com esse dinheiro? Ele fazia um calçamento na periferia, uma quadra de esporte, reformava uma praça, melhorava uma unidade básica de saúde, reformava uma escola. Se você qualifica o gasto público e você consegue mensalmente juntar recursos, você não só reorganiza as finanças da Prefeitura de Aracaju, como você tem capacidade de fazer pequenos investimentos que vão melhorar os bairros mais carentes da nossa cidade. Então nós vamos fazer isso, qualificar o gasto público. Eu sei que o desafio, e repito, é imenso. É imenso. Eu não vou errar na nossa equipe, Gilmar. Eu não vou errar. Vou governar com os melhores. Da iniciativa privada, das universidades, da sociedade civil organizada. Eu não vou errar. Eu tenho dito que eu só tenho uma opção, que é ser o bom prefeito. Até porque a partir do momento que a população de Aracaju vai oportunizar uma nova geração da política a governar a cidade, a expectativa é muito grande. A expectativa é muito grande. E nós vamos dar conta dessa expectativa. Com muito trabalho, dedicação, formação da equipe e já na transição fazer as ações necessárias para a partir de janeiro a gente colocar em prática. Essa entrevista na íntegra será disponibilizada, viu, Marquinhos, agora pela manhã ainda no nenoticias.com.br. Algumas perguntas de ouvintes daqui no WhatsApp 999191008. Gilmar, sou taxista de Aracaju.
passamos por um momento terrível. Pergunte a Valadares Filho, se for prefeito, o que é que ele pensa em fazer em relação à nossa categoria? Olha, eu tive uma reunião com os taxistas, muito proveitosa. Nós vamos ter uma relação de muito diálogo, de muito respeito, de reestruturação dos serviços prestados por eles à sociedade, de um fácil acesso à prefeitura. Travamos um debate na reunião extremamente proveitoso para que a gente possa ter dentro dos taxistas uma administração parceira, uma administração amiga, companheira, que reconheça cada vez mais os relevantes serviços prestados que presta à sociedade. Eles sabem do nosso compromisso com eles, da gente ter dentro do nosso governo essa relação, a relação do fácil acesso, a relação do diálogo permanente e principalmente dentro da SMTT a orientação de reestruturar, de ter logicamente a conversa permanente para que a gente reconheça cada vez mais os relevantes serviços prestados. Dos eixos da sua administração, que você projeta para a administração, o que é imprescindível? O planejamento, a eficiência, a transparência, a inclusão social. São os eixos importantíssimos do nosso governo. Nós construímos, Gilmar, o nosso programa de governo em 3 fases. A primeira, conversando com as pessoas. Eu fiz rodas de conversas em diversos bairros de Aracaju, ouvindo os problemas da comunidade, do dia a dia, aquilo que eles pensam em relação à melhora da vida deles no transporte público, na saúde, na educação, enfim, naquilo que é mais importante para que eles possam ter uma vida cada vez mais digna. Essa foi a primeira fase. A segunda fase, ouvindo também lideranças políticas que estão junto conosco, que deram a sua contribuição. E a terceira fase, ouvindo técnicos competentes da área da saúde, da área da educação, empresários, sindicalistas, enfim, para que eles também pudessem dar a sua contribuição e deram de forma muito efetiva. Então essas 3 fases fizeram com que a gente tivesse 14 temas: mobilidade urbana, cultura, esporte, saúde, educação, segurança. E a gente, através desses 14 temas, tivemos 10 eixos fundamentais para que a gente tivesse a possibilidade de travar um grande debate com os aracajuanos no primeiro turno. Agora, o eixo fundamental é o planejamento, a eficiência, a transparência e a inclusão social. Olha a pergunta de um ouvinte aqui no WhatsApp. Pergunta ele, por favor, Gilmar, se ele pretende fazer, logo no início, uma auditoria nas contas da prefeitura. Vixe, Maria. Olha, nós vamos tomar as medidas necessárias para reorganizar a prefeitura. Seja a medida que for. Seja a medida que for. A nossa responsabilidade é com o futuro da cidade. É com as famílias aracajuanas. Então as medidas em relação a reorganizar as finanças e a administração de Aracaju que tiverem que ser feitas, serão feitas no nosso governo. Mobilidade urbana. Olha, nós vamos reestruturar o trabalho da SMTT. Nós vamos fortalecer o Departamento de Engenharia de Trânsito, qualificando, profissionalizando, para que a gente acabe com esse grande gargalo em relação ao trânsito de Aracaju. Nós temos um trânsito muito complicado na nossa cidade e um trânsito, Gilmar, que ainda mata muita gente. Só no ano 2015 foram 66 pessoas mortas no trânsito de Aracaju. É muita gente. Em 2014 foram 70 pessoas. Então nós vamos investir muito na campanha educativa e vamos ter os melhores técnicos para poderem consertar em relação à mobilidade urbana e ao trânsito da nossa cidade. E outra coisa importante, o transporte público. Nós vamos fazer a licitação do transporte público. A licitação ela vai modernizar... Mas todo mundo promete essa licitação. Exatamente, todos prometendo nós vamos fazer. Eu quero aqui que você grave. Nós vamos terminar ainda no primeiro ano do nosso governo. Tudo que você está dizendo e o plano de governo que você vai me dar, tudo está sendo gravado. Vai ser entregue. Você vai ter, além do seu programa de rádio e televisão, você vai ter a Assembleia Legislativa para cobrar. Também. olha, nós vamos fazer ainda até o final do primeiro ano do nosso governo a licitação do transporte público. Até o primeiro ano? Até o final do primeiro ano. Discutindo com o Tribunal de Contas do Estado, já no final, já no início da nossa gestão, com o Ministério Público, com a Procuradoria do Município e com a Câmara Municipal de Aracaju. E vamos propor a criação do Conselho da Região Metropolitana, que vai ser composto pela Barra, São Cristóvão e Socorro, até porque o transporte público ele tem, logicamente, a interferência muito forte na área metropolitana de Aracaju, para que a gente possa também discutir esse assunto. E vamos fazer até o final do nosso primeiro ano. Repito, o transporte público, ele moderniza o nosso transporte, ele dá transparência aos gastos, revisa as linhas, melhora a frota
E também, através da licitação, nós vamos melhorar os terminais e os abrigos de ônibus. Você estava lá, você passa por o debate. Foi você quem fez Edivaldo Nogueira tremer no debate? O que foi que realmente aconteceu? Bom, Gilmar, você me conhece, eu não sou de Sim, mas eu sou repórter. Claro, eu não sou de tripudiar com meus adversários. Ali ficou claro a comparação em relação às duas propostas. A proposta da renovação, da mudança, factível com a realidade, sincera e verdadeira com a população aracajana, contra a proposta do passado, do marketing, da maquiagem, da não realidade que vive o povo de Aracaju, principalmente, que vivia naquele momento. Enfim, então, ali ficou claro as duas propostas. E as duas propostas o povo julgou no domingo, por isso que nos deu essa expressiva votação, e estou muito otimista com a vitória no segundo turno. Valadares Filho. Voltando à questão dos taxistas, que eu tenho recebido aqui muitas mensagens, eles reclamam muito do que chamam de clandestinidade, que são aqueles que não estão regularmente no sistema, regularizados no sistema. E reclamam muito também de muitos motoboys e muitos mototaxistas. Há um projeto que o atual prefeito encaminhou na última semana da campanha eleitoral e que não foi votado ainda, na Câmara Municipal, regularizando o sistema de táxis e mototáxis. Qual é a sua posição? Olha, primeiro que como prefeito de Aracaju, tomando posse, eu tenho que respeitar a legislação, respeitar as leis. Isso, e posteriormente... Mas nada foi aprovado ainda. Nada foi aprovado, claro. Mas estou falando a vigente. Mas se for aprovado... Estou falando a vigente. Exato. Respeitar as leis vigentes. Uhum. Mas, a partir do momento que a gente propõe uma administração do diálogo e do respeito, nós vamos conversar. Nós vamos dialogar. Agora, nada contra a lei, a gente vai apoiar, nós vamos ser coniventes, muito pelo contrário. Nós teremos uma administração que vai respeitar, repito, a legislação. Mas vamos ter um diálogo, um respeito. Ou seja, a gente tem que ter um governo, Gilmar, que possa também ouvir a sociedade nos serviços prestados. E nós vamos fazer isso. Doutor Emerson, você já procurou? Olha, eu tive ontem uma conversa por telefone com o doutor Emerson. Ele já foi do PSB, é um amigo pessoal. É uma pessoa que eu admiro bastante. Ele teve uma grande performance no primeiro turno, uma grande votação, que para mim não foi surpresa pelo seu desempenho durante a campanha eleitoral. O PSB nacional tem das melhores relações com a rede, inclusive fazendo parcerias em muitas cidades do Brasil, na grande maioria das cidades brasileiras. Agora, logicamente que o foco é conversar com a rede estadual, com a rede municipal e com a liderança maior da rede, que é o doutor Emerson. Tivemos ontem uma conversa por telefone, devemos ter uma conversa pessoalmente hoje ou amanhã. Vamos marcar isso e vamos buscar sim o apoio dele. A primeira reação dele? Ele é um amigo pessoal, então ele demonstra, eu tenho um respeito muito grande por mim, me parabenizou pela grande performance no primeiro turno, da mesma forma que eu parabenizei ele. Enfim, nós temos uma relação muito convergente. Eu tenho uma perspectiva assim que nós possamos ter o apoio do Dr. Emerson da rede, seria fundamental para tudo aquilo que a gente apresenta em relação à renovação política para os aracajuanos. Eu disse a ele ontem, Dr. Emerson, as suas convicções, elas são muito parecidas com as nossas convicções, então temos tudo para estarmos juntos nesse segundo turno e você é fundamental para esse projeto. IPTU? Nós vamos fazer a revisão do IPTU, das distorções que foram feitas. Está no nosso programa de governo, você vai ver. Eu vou lhe entregar. Fazer quando? Vamos fazer no início do governo. Nós vamos reunir a Procuradoria Municipal de Aracaju, vamos reunir os auditores do município e o prefeito vai determinar a revisão das distorções. E aquilo que for detectado como distorção das pessoas que foram lesadas será revisado. Vamos discutir também com a Câmara Municipal da nossa cidade. E vamos fazer no início do governo. No início do governo essa revisão. Aquilo que for detectado como distorção, nós vamos corrigir. O lixo em Aracaju. A Procuradoria, o setor jurídico da Insurb, encaminhou há mais ou menos um mês e meio para o Ministério Público uma série de denúncias relacionadas a contratos que a Prefeitura de Aracaju fez ao longo dos últimos anos com a empresa Torre, através da Insurb. Nós temos um contrato emergencial com a Cavo. Vamos por etapa. Primeiro, as denúncias que estão na representação da Insurb encaminhada ao Ministério Público. Qual é a posição que você vai assumir, assim que assumir, se for eleito prefeito? De levar a investigação até o fim.
Isso tem que ser apurado. Tem que ser apurado e vai ser apurado no nosso governo. O que acontece em relação ao lixo de Aracaju, Gilmar? Nós temos dois problemas hoje. De uma empresa que prestava serviço numa outra administração e de uma empresa que presta serviço atual à administração. Aí fica essa briga meramente econômica de contrato e o serviço para a população, ela fica em segundo plano. Nós vamos fazer a licitação do lixo. Isso é fundamental não só para a prestação de serviço, mas para a transparência desse próprio serviço. Então, essa é a nossa posição. Levar a investigação até o final. É uma denúncia muito grave. Que o Ministério Público está acompanhando, está fazendo o seu papel. É uma denúncia que foi feita e concretizada pela atual gestão, mas uma denúncia que corresponde à gestão anterior. Mas o que acontece e o que nós vamos resolver é essa briga meramente econômica contratual. A nova licitação que nós vamos fazer vai focar o serviço e a transparência com o gasto público. O contrato emergencial com a Cavo, terá um outro contrato emergencial? Nós vamos fazer a licitação completa. Quando? No início do governo. Tudo isso, como você vai preparar o edital e tudo no início do Por que governo? não pode fazer isso, Gilmar? Não sei, estou lhe Por perguntando. 1º de janeiro a gente... Olha, O que é início de governo? Início do governo, Gilmar. O primeiro semestre do nosso governo. Primeiro semestre. Primeiro semestre do nosso governo. Primeiro semestre você garante que faz a licitação dos ônibus e faz também... Peraí. Pronto. Licitação do ônibus até o final do primeiro ano. Pronto. Repetindo, você final do primeiro ano. Licitação você está bom de Gilmar, memória. você acha que Aracaju sustenta? Eu tenho certeza que você está bem de memória. Licitação dos ônibus, licitação do transporte até o final do primeiro ano. Licitação do lixo até o primeiro semestre. Logo. Primeiro semestre. Você acha que eu vou continuar com isso no meu governo, Gilmar? Não sei. Com esse problema do contrato, essa denúncia grave, essa questão emergencial, o serviço precário, Gari entrando em greve. Se eu não resolver no início, o que é que eu estou fazendo? O que é que eu vou fazer? Se não for para fazer diferente, eu vou ser prefeito para quê? Para passar 6 meses sentado no gabinete e não resolver os problemas da cidade? Tem coisas que você faz no começo não faz mais. Não faz mais. Você sabe disso. Se não for para chegar lá, não, no próximo ano eu faço. Que é isso? E o serviço à população? E esses problemas graves? E essa denúncia? Eu vou sentar 1º de janeiro e vou ficar ali, olhando, não depois eu resolvo? Não, vamos resolver de imediato. Principalmente que são serviços básicos da Prefeitura de Aracaju. Nós temos que fazer isso, a questão do lixo. E o transporte público é fundamental a licitação. Salvador fez a licitação. Olha, antes de Salvador fazer a licitação, sabe quanto era a satisfação da população com o transporte público? 25%. Depois foi feito 76%. Você veja, porque dentro do edital, você coloca a prefeitura com todo o poder de fiscalização e de multa. E toda a exigência de frota, de modernização do sistema. Isso é feito. Então, amigo, você pode ter certeza, Gilmar. Inclusive você, hoje, muito bonitinho, ainda mais com a camisa amarela, por coincidência. Muito obrigado pela preferência. Pode ter certeza que... Eu sei que você fez muito esforço, mas... Pode ter certeza que nós vamos chegar à prefeitura para fazer as ações no início do governo. Eu não tenho tempo a perder, Gilmar. Eu e pastor Antônio, nosso futuro vice-prefeito, seu amigo, colega, que foi deputado com você. Exato. Nós não temos tempo a perder. Não temos tempo a perder. Tem que... Como é que eu vou chegar dia 1º de janeiro com esse grande problema do lixo, com esse contrato emergencial, com essa grave denúncia e ficar em berço esplêndido? Que é isso? Eu fui eleito para quê? Eu fui eleito para resolver os problemas e resolver no início. E como você disse, ou você faz no início ou não faz mais. E nós vamos ter coragem de fazer. É o Júnior, que é o vice-prefeito eleito lá de São Cristóvão, colocou aí no WhatsApp, Gilmar de Amarelo. Ele viu aí no site da Mix FM. Não tem problema não, quando é Edivaldo vier, eu venho de vermelho. Mas ele não usa vermelho mais. Como é? Ele não usa mais vermelho, então ele usa várias cores, aí vai ser difícil você querer. Eu pergunto antes. Ele mudou a cor, então vai ser meio difícil você conseguir. Eu pergunto antes. Valadares Filho, a pergunta de um servidor da prefeitura. Pergunte então a Valadares Filho. Sou servidor da prefeitura há 33 anos. Na saúde. Há várias coordenações. Como é que ele pretende estruturar? E aí eu vou resumir o que ele pergunta. Estruturar a Secretaria de Saúde, os postos de saúde da Prefeitura, né? A demora na marcação de exames médicos, enfim, como é que você pretende ter esse setor funcionando bem? Gilmar, a saúde pública é nosso principal gargalo em todas as pesquisas.
A saúde, em primeiro lugar, lá em cima, depois vem segurança. Todas as pesquisas que nós fazemos. E a grave crise que nós sofremos nos últimos 10 anos, ela é principalmente por um grande motivo. A partidarização da saúde pública de Aracaju. Você sabe quantos secretários municipais nós tivemos nos últimos 10 anos? 10. Onde? Em Aracaju. Nós tivemos 10 secretários municipais nos últimos 10 anos. Como é que resolve? Não sei, você que vai dizer. Não, é isso que eu estou dizendo. Com que planejamento? Com que objetividade? E se você pegar o histórico dos secretários, ou ele era candidato, ou era ligado a algum candidato, ou tinha mandato eletivo, ou seja, politizava a secretaria. Nós vamos reestruturar isso, despartidarizar a saúde pública, conversar com os profissionais de saúde para a formação da equipe. Nós vamos governar com os profissionais de saúde, que verdadeiramente entendam do assunto. E vamos também despolitizar a composição das unidades básicas de saúde. Isso é fundamental, Gilmar. Você profissionaliza a gestão, você melhora ainda mais o serviço. Você não vai ter ali uma pessoa meramente com interesse político, você vai ter uma pessoa ali que vai ter a intenção principal da gestão e do serviço ao cidadão. Em relação à marcação de consultas e exames que você falou, você sabe disso, que você é uma pessoa muito bem informada e conversa muito com o povo. Tem exames que demoram 3 anos para serem marcados. Eu sei disso. Muitos. 3 anos. Exato. Consultas. É um absurdo o que está acontecendo. É um grande absurdo. De demoras, cancelamentos. Por quê? Porque os profissionais de saúde muitas vezes não são valorizados, não têm a estrutura necessária de trabalho e se sentem desestimulados a trabalhar. Com razão, muitas vezes. Então nós vamos ter esse diálogo permanente. Em relação aos exames e às consultas, então vamos investir em tecnologia, informatizar. E vamos o quê? Ser parceiro dos fornecedores. Muitas vezes, em relação aos exames, os fornecedores não são pagos. Então demora a marcação de exames. Você não tem, dentro da gestão da saúde pública de Aracaju, uma organização financeira para isso. Então nós vamos investir nisso, na gestão, através da formação de uma grande equipe, despartidarizando. E uma outra coisa fundamental, investir em tecnologia informatizada. A distribuição de medicamentos é um absurdo que está acontecendo em Aracaju, Gilmar. Você sabe disso. Principalmente das pessoas que têm doenças crônicas, como hipertensão, diabetes. Não estão conseguindo pegar seu medicamento. Por quê? Porque há hoje, e como há também uma crise nos últimos 10 anos, um grande problema nessa distribuição. Por quê? Porque falta medicamento, não há reposição e não há o controle de estoque. Nós vamos investir nessa informatização e vamos fazer polos de distribuição de medicamentos em várias regiões de Aracaju, para quando falta o medicamento numa unidade básica de saúde, na região já tem esse polo de reposição. Mas como é que você consegue ter esse controle? Investindo em tecnologia, informatização, na informação. Nós temos 43 unidades básicas de saúde em Aracaju e 2 UPAs. Nós vamos qualificar e profissionalizar ainda mais pessoas ligadas à área da saúde para poder fazer um levantamento semanal do serviço das unidades básicas de saúde. E que o secretário e o prefeito tenham esses relatórios. Como? A equipe vai lá, entrevista o cidadão que está sendo atendido, o profissional de saúde, verifica o que está faltando, como é que foi o atendimento, o tempo da marcação da consulta, do exame. Porque se você não tem essa informação, como é que você resolve? Você não tem como resolver se você não tem informação. Você não vai transformar, logicamente, uma unidade básica de saúde num sírio-libanês. Mas você vai prestar um bom serviço, um serviço digno à sociedade. O que é que a sociedade quer? Principalmente as pessoas mais carentes. Marcação da consulta, do exame, o medicamento, o profissional bem remunerado e outra coisa, com as condições de trabalho necessárias. E a unidade básica de saúde, ela tendo a estrutura para poder prestar esse serviço. E nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Eu tive várias conversas com profissionais de saúde, com médicos, enfermeiros, agentes de saúde. E serão essas pessoas que irão governar junto comigo e farão uma nova saúde em Aracaju. Meu caro Douglas Magalhães, Douglas, tem uma pergunta para fazer a Valadares Filho ao vivo. São 7h53 da manhã, perdão, Douglas. Ok, Gilmar Carvalho, bom dia, candidato. Eu passando ali agora na beira do Manguezal, entre o Parque São José e o Anchietão no Brasil, eu vi diversos barracos. Quer dizer, há uma carência de moradia popular. Eu gostaria de saber do senhor qual o seu projeto nesse setor. O outro é sobre a questão digital. Funciona já contento em algumas cidades, por exemplo, Feira de Santana e Paulo Afonso, na Bahia, o projeto Cidade Digital. O senhor sabe, todo mundo hoje quer navegar na internet. Eu gostaria de saber
saber o seu plano também nesse setor. Muito obrigado. Obrigado, então, Douglas Pernão. Em relação à questão das unidades habitacionais, nós temos cerca de um déficit de 20 mil unidades habitacionais em Aracaju. Nosso programa, nós tivemos com técnicos da Caixa Econômica Federal e verificamos que durante 4 anos nós temos como cumprir uma meta de construção de 4 mil novas unidades habitacionais, com a grande diferença dos programas que foram colocados anteriormente, priorizando a camada mais carente da população, de 0 a 3 salários mínimos. Então nós vamos fazer isso durante os próximos 4 anos. Uma outra coisa importante em relação a unidades habitacionais, nós temos cerca de 26 mil unidades habitacionais em Aracaju em estado precário, com infraestrutura precária. Nós vamos criar o programa Novo Lar. É um programa que é bom se copiar, né, Gilmar? A Semineto fez em Salvador isso. Sem problema. Fez em Salvador esse programa muito importante, que é o quê? De você melhorar as condições de casas populares que tenham infraestrutura precária, como parede, telhado, portas, Você fala sobre reforma de casas, né? Reforma de casa. Então vai ser um programa Novo Lar, em parceria, logicamente, com o governo federal. Isso vai ser fundamental para as famílias mais carentes, para que a gente possa melhorar a vida dessas pessoas. Em relação à questão, eu quero agradecer as 2 perguntas de Douglas Magalhães, em relação à questão da cidade digital. Está no nosso programa de governo. Investimento e tecnologia. Inclusive com rede Wi-Fi nas praças públicas, nos espaços públicos, em parceria também com iniciativa privada, para melhorar o turismo, por exemplo. Na Orla de Atalaia, por mais que não seja uma responsabilidade da Prefeitura, a manutenção da Orla, é um espaço turístico importante que a Prefeitura pode fazer uma parceria com a iniciativa privada para ter rede Wi-Fi lá, no Mercado Municipal de Aracaju, que também é um ponto turístico da nossa cidade. Ou seja, aquilo que a gente puder fazer para investir em tecnologia e inovação e também ter uma cidade cada vez mais informatizada, ou seja, uma cidade digital e com acesso à internet, nós vamos fazer. Está no nosso programa que eu vou lhe entregar aqui, principalmente para que a gente possa estimular o turismo. O turismo é fundamental, gera emprego, renda, é prestador de serviço importante da nossa cidade e gira a nossa economia. O prefeito eleito de São Paulo já fala, inclusive, até, quando você falou aí em iniciativa privada, é entregar a iniciativa privada, por exemplo, a gestão de ciclovias, a administração das ciclovias, em que você pretende introduzir a iniciativa privada na parceria ou em uma parceria com a prefeitura? Por exemplo, já falei sobre a questão da cidade de você digital. Colocar a cidade digital, de você colocar o Wi-Fi em pontos turísticos importantes da cidade e nos espaços públicos. Nós iremos fazer uma parceria com a iniciativa privada. Iluminação pública, também iremos fazer iniciativa privada, para que a gente possa não só modernizar, colocar toda de LED, e vamos começar pelos bairros mais carentes e mais violentos. Você sabe que a iluminação pública em Aracaju... É importantíssima. A prefeitura acha que não tem nada a ver com a segurança. Ela vive uma crise há muitos anos. Olha, eu vi muito depoimento dos bairros de Aracaju. De mães que não têm paz, porque os filhos estão trabalhando, estão na faculdade, e chegam depois de 10 horas da noite com aquela iluminação pública precária. Seja no bairro Industrial, seja no Augusto Franco, seja na Soledade, no Lamarão, no Bugio. Em toda a cidade, a iluminação pública dos bairros da nossa cidade é muito precária e há muito tempo. Isso é um problema de agora? Não, isso é um problema de muito tempo. Então nós vamos fazer uma parceria com a iniciativa privada. Tem várias empresas que têm interesse em fazer isso, sem nenhum custo para o município, só para que ela possa servir de exemplo de tecnologia para vender lá fora. O município não gasta com isso. E você, repito, melhora, moderniza, inclusive tem uma equipe de manutenção permanente. Uma equipe de manutenção permanente. A gente pretende, sim, Gilmar, fazer uma administração muito compartilhada com a iniciativa privada, agora dentro dos limites, logicamente, dentro dos limites. Eu respeito muito a gestão pública, respeito muito, por exemplo, o concurso público. Nós vamos investir muito em concurso público, dentro, logicamente, dos limites orçamentários que nós teremos, e os estudos serão feitos necessariamente já na transição. Enfim, para que a gente possa ter, através da iniciativa privada e da valorização do servidor público, uma gestão cada vez mais eficiente. Pronto, 2 perguntas para finalizar. A primeira, você já sabe que vai encontrar uma prefeitura, se ganhar a eleição, vai encontrar uma prefeitura quebrada. Como é que você pretende, então, regularizar o pagamento de servidores no primeiro mês? Olha, Gilmar, nós vamos começar esse trabalho já na transição. Tem candidato dizendo aí que vai pagar servidor em dia. Pagar servidor em dia não é programa de governo, é obrigação. É claro. Mas se você não consegue pagar seu servidor em dia... Sim, mas vai resolver isso quando? Resolvendo as finanças do município, Gilmar. Sim, mas quando? Já no início do governo. Pegando a prefeitura quebrada, vai resolver quando? Gilmar, se não for por resolver os problemas, amigo, o que é que eu estou fazendo ali? Se não for por formar uma equipe que me ajude a resolver os problemas, eu não tenho
É para ser cobrado se for eleito prefeito em janeiro? Cobrado em janeiro, Gilmar. É para guardar, viu, Marquinhos? Olhando seus olhos aqui, essa entrevista vai ser disponibilizada daqui a pouco no ME Olhando Notícias. aqui nos seus olhos, você de camisa amarela. Olhos nos olhos. Você de camisa amarela. Uhum. Os desafios, Gilmar, são grandes, mas nós vamos resolver. Sabe por quê? Porque outros resolveram. Por que nós não vamos resolver? Nós vamos resolver. E já vamos começar na transição, na formação da nossa equipe e nas ações necessárias que vamos ter que fazer no início de janeiro para regularizar o salário do servidor em dia. Quem não paga servidor em dia, acabou a gestão. Acabou a gestão. O que você vai pagar? Você não paga fornecedor, você não paga mais obra. E você não paga o servidor que está ali no dia a dia, prestando serviço à comunidade. O prefeito, ele é passageiro. O servidor não. O servidor ele é efetivo. Ele precisa de uma valorização permanente, de uma segurança permanente. E servidor no nosso governo será tratado assim, como o maior patrimônio da nossa cidade. Uma última pergunta, você foi convidado para vir aqui até o final do programa, você disse que tinha um compromisso de campanha. Eu tinha marcado ontem. E, pelo que você disse, é um compromisso realmente importante, né? O que você me disse, eu não vou dizer aqui, é um compromisso importante, não se preocupe não. Transição. Você já disse que para a campanha eleitoral agora, você não vai pedir nem conversar com o prefeito João Alves. Como é que você pretende estabelecer, então, uma transição depois? Eu sou uma pessoa do diálogo. Eu sou uma pessoa do diálogo, do respeito. Sou uma pessoa que tenho consideração pelas pessoas, independente das grandes divergências que posso ter. Então vai ser feito da forma mais natural possível. Não conhece meu estilo. Qual o problema? Acabada a eleição, eu pedi audiência com o atual prefeito para que a gente tenha as informações necessárias na formação da nossa equipe e começar a trabalhar já a partir de 1º de novembro. Qual o problema? Problema nenhum. Só porque não somos aliados políticos, só porque, repito, temos divergências em relação à sua administração. Não, o diálogo, o respeito, eu tenho muito respeito pela história do prefeito João Alves, apesar das grandes divergências, e vai ser dessa forma que nós vamos agir. Dessa forma que nós vamos agir. E é o meu estilo. Você conhece, Aracaju me conhece. O meu estilo é esse, do diálogo e do respeito. Até porque, Gilmar, é o futuro de Aracaju que está em jogo. As divergências políticas nesse momento ficam de lado. Eu vou ter que tratar do futuro da nossa cidade. Perfeito. Meu caro Valadares Filho, foi muito bom tê-lo aqui no programa. Um abraço para você. Mensagem final dessa entrevista para os ouvintes aqui da Mix FM, Atalaia e Cidade AM Simão Dias. Eu quero agradecer a você, Gilmar, agradecer a todos os ouvintes da Mix FM, aqueles que participaram com perguntas, a Douglas Magalhães também participou da nossa entrevista. Eu vou ver, lendo aqui Zap, a gente não tem programa não. Viu? É verdade, é verdade. Só o programa para Zap, peço Eu quero, nessa oportunidade da sua massacrante audiência, agradecer mais uma vez aos 38% dos votos que tive no primeiro turno, a confiança dos aracajuanos. Eu terminei o domingo à noite muito feliz, muito entusiasmado com o futuro da cidade, através de uma gestão nossa. Eu sei que ainda não ganhamos nada, precisamos agora de humildade, muito e muito trabalho. Agradecer a todos os partidos aliados, ao nosso vice-prefeito, pastor Antônio, um homem de bem, que ao nosso lado vai comandar as transformações que tanto a nossa cidade precisa. E agora nós temos 2 projetos definidos. O projeto da renovação, da mudança, da oportunidade a um jovem político que ainda não foi prefeito. E um projeto adversário do passado, que já governou a cidade 7 anos, com apoio do Partido dos Trabalhadores, do governo do Estado. Enfim, os 2 projetos estão definidos. E o povo, eu não tenho dúvida. O povo de Aracaju é um povo muito inteligente. É um povo que já oportunizou outros políticos no passado e viu que deu certo. E viu que deu certo. E vai oportunizar uma nova geração. O que eu tenho pedido nesse momento ao povo de Aracaju é uma oportunidade para fazer diferente. Uma gestão planejada, uma gestão eficiente, uma gestão, como já falei, transparente e com inclusão social. Uma gestão que qualifique o gasto público e verdadeiramente melhore a vida das pessoas. Os 2 projetos estão aí. O da maquiagem, o da não realidade, só colocada no programa eleitoral, no estúdio. É o quê? De Edivaldo, né? O do nosso adversário, Edivaldo Nogueira. Sim. Olha, Gilmar, aquele programa é a vida das pessoas? Vou perguntar ao povo de Aracaju.
o dia a dia da vida das pessoas é aquela que ele coloca no programa? Não é aquilo. Ali parece uma genebra, como ele coloca. E não é aquilo que é a vida das pessoas. Esse momento é um momento de muita responsabilidade que nós temos. Aracaju passa por um momento muito difícil. E precisa de nós políticos a sinceridade, não a maquiagem. Não um produto fruto meramente do marketing. Nós temos que ter uma candidatura que esteja próxima do povo e mostre o dia a dia das pessoas, para resolver os problemas. E é isso que nós vamos continuar debatendo no segundo turno. E eu tenho muita fé na nossa vitória, na vitória da renovação e nas mudanças que tanto a nossa cidade precisa. Muito obrigado, Só Aracaju. uma pergunta, me permita. No seu entendimento, pensou essa, Edivaldo Nogueira esconde o apoio do PT e de Jackson Barreto? Olha, ele não tem muita satisfação em colocar esses apoios, mas todo mundo Nem sabe. o do governador, nem o do PT? É claro, a campanha toda foi colocada assim. A cor não é a vermelha, o governador não participou do seu programa de TV, ele quando fala no debate em relação ao apoio que ele tem do PMDB, ele não cita o nome do governador, só cita o nome do partido. Ele tem vergonha de citar o nome do governador? Só pode, se ele não cita. Se ele não cita, só pode ter. Eu acredito que é isso, né? Mas o povo sabe. O povo sabe. Por exemplo, Gilmar, você falou rapidamente resolver os problemas. Nós temos as parcerias necessárias. Eu sou do partido importante, que tem uma bancada grande em Brasília, que tem ministro de Estado. Eu, com 10 anos de deputado federal, sei os caminhos de buscar os recursos e vou ter o acesso. O nosso adversário é filiado ao Partido Comunista, aliado de primeira hora do Partido dos Trabalhadores. Como é que será essa relação? Que acha que o atual governo federal é ilegítimo e diz isso. O filme se repete. João ganhou a eleição, Gilmar, em 2012, dizendo o quê? Que era a solução. A solução para quê? Para os problemas administrativos daquele momento. Há 4 anos depois, ele disse que não conseguiu fazer porque foi perseguido pelo governo petista. Se o nosso adversário fosse eleito, que não vai ser, seria a mesma coisa. Daqui a 4 anos ele diz, não, eu fui perseguido pelo governo, que não era legítimo, mas não pude fazer o que eu prometi. A história se repete. É por isso que a cidade vai mudar. É por isso que Aracaju vai oportunizar um jovem político que está com muita vontade de trabalhar e fazer diferente. Muito obrigado pelo espaço. Um abraço a todos. Muito obrigado. Ainda hoje você vai ter essa entrevista totalmente disponibilizada no nenoticias.com.br. Eu volto em 2 minutos.